Sejam muito bem-vindos ao TV Moda Avante, um programa feito especialmente para você, em parceria ao Cindy Roupas e Casa de Vovó Dedé, que hoje temos o prazer de receber no estúdio, diretamente da casa, Rita, Jardênia e Nataline, as finalistas do CMC 2025 na categoria modelagem. Gente, que prazer e honra receber vocês aqui na casa, tá? É sempre um prazer. Rita também, né, já veio aqui, né, fechando esse ciclo dos ganhadores do CMC. A gente já vem convidando tanto patrocinadores, pessoas que já participaram anteriormente. A Rita, né, já veio com a Aldenira, inclusive, isso. Não foi? Esteve aqui, a Loura. E hoje a gente recebe vocês, né, recebemos também a finalista, né, a primeira ganhadora da costura. A gente convidou as três também, mas infelizmente as duas não puderam vir, então só veio a do primeiro lugar, que foi a Jaque. E hoje recebemos vocês, gente. Que prazer, né? Obrigada por terem participado, obrigada por terem se entregue, né, para o CMC. A Rita, eu sei que é carteirinha, né? Sempre que está batendo na porta do CMC, sim, a Rita está lá. Todas as edições. E, Jardênia, como era? Já sabia do CMC? Nunca tinha escutado falar? Como Não foi sabia. a inscrição? Nunca imaginei que existia esse concurso. Aí fiquei sabendo ali pelo Instagram, algumas postagens que fizeram, aí resolvi me inscrever, né? Legal. E dei tá esse aí... tiro no escuro e estou aqui hoje. Maravilha, segundo lugar, né? Sim. E, Nataline, já sabia também ou não? Não, foi novidade, não sabia que Fortaleza estava divulgando um concurso desse, achei um máximo. É bem bacana. E aí eu fiquei sabendo através da faculdade, a professora em sala de aula incentivou os alunos a fazerem a inscrição. Eu cliquei ali e fiz a inscrição. Maravilha. E Rita, como foi participar, retornar, né? 2021 ocorreu, né? Isso. O último CMC. E agora a gente retornou, né? No entanto, tivemos um evento assim memorável. Foi. E aí, como foi o retorno? Eu amei participar novamente, rever todas as candidatas, as colegas de profissão, né? E com relação ao evento, esse ano foi histórico. Impecável, foi histórico, foi lindo. Todo o evento em si, os desfiles, né? Rever toda aquela história. Esse ano a gente teve, né, uma participação muito especial com o sistema prisional, né, como era o reencontro, como era o retorno do CMC, e também a gente teve muitas mudanças, né? Antes era Ceará Moda Contemporânea, hoje retornou como Ceará Moda e Cultura. E aí, junto a esse retorno, a gente estava com novas parceiras dentro do Cindy Roupas, né? Então, o presidente Paulo Rabelo achou bacana fazer a união com o sistema prisional para fazer. A gente também teve o secretário Mauro visitou aqui a Casa de Vovó Dedé, falou também no nosso podcast, falando sobre esse projeto incrível, né? E foi assim, foi realmente, a ideia do retorno do CMC foi realmente retomar das raízes, né? Então foi algo bem emblemático, foi bem bacana, no qual me orgulho muito de ter feito parte desse retorno, né, deles. Mas, gente, eu queria saber, assim, o que eu trouxe, né, convidei vocês aqui, era para saber da história de vocês, né? Assim como o CMC, que é muito raro ter um concurso que envolve modelistas e costureiros, né? A gente também sente essa falta de entrevistas, né, com profissionais como modelista, costura. A gente vê mais os estilistas, né, que estão à frente, que criam a coleção. Mas quem desenvolve, quem vê o perrengue, né, não que o estilista não veja, porque a gente sabe que quando cria, no começo, meio e fim, né, não é só criar e jogar, né, mas a gente não escuta muito de vocês, profissionais da modelagem e da costura. Então, unindo ao CMC, né, justamente a Rita veio com a Aldenira justamente para isso, não só para falar sobre o CMC antigamente, mas principalmente para falar sobre a experiência dela, né, anteriormente. E hoje trago as finalistas, né, convidei as 3 finalistas, nós convidamos justamente para vocês
trazerem esse olhar de vocês, né? Eu sei que a Nataline e a Jardênia já têm um ateliê, né, de alta costura, o que eu me apego muito, porque eu comecei apesar do meu primeiro trabalho sem confecção, mas logo em seguida foi ateliê, então passei muitos anos aí trabalhando em ateliês como Miss Mano, a Lunê, enfim, outros, então Liz Blue também. Então, eu aprendi a customizar lá, então eu sou apaixonada. Tive o meu ateliê também, então eu sou muito apaixonada por essa área do ateliê, né? E também tem a Rita, que já trabalha mais na parte de produção, né, Rita? O teu lado é mais... Eu trabalho na indústria, Na indústria mesmo. Há muitos anos. E também tenho essa voltagem para o ateliê. Legal. Que eu faço noivas, madrinhas. Sim, você tinha falado, Isso. exatamente. Faço junto com a minha mãe, em parceria. Legal. Né? A gente faz alguns atendimentos lá na nossa casa. Uhum. Né? E com relação às empresas e tudo em si, como era a pergunta? Não, era só mesmo, assim, porque você realmente já participou, né? As meninas participou em ateliê. Sim. E você tem mais experiência na produção, não é isso? Exato. Perfeito. Gente, e assim... Sempre trabalhei muito, né, em fábrica. Muitos anos já corridos. Jardênia, já faz quanto tempo que está no ramo? Olha, eu posso te dizer que eu sempre estive. Porque eu já nasci nesse meio. Minha mãe sempre costurou, inclusive ela participou e ganhou 2º lugar também na costura. Né? Ah, esse ano? Sim, minha mãe ganhou 2º lugar na costura. Que legal. Não acredito. Sim, foi minha mãe. Eu estava lá me inscrevendo, aí eu mandei para ela, mãe, se inscreve aí, vai que dá certo. Ela, não vou me inscrever nisso não, não vai dar certo não. Duas pessoas com o mesmo sobrenome. Sobrenome. Isso, aí eu mandei para ela Achava o link, que eram vai, irmãs. se inscreve. Legal. Não, minha mãe. Aí eu mandei para ela, porque eu sei que ela é muito boa na costura. Inclusive, eu aprendi muita coisa com ela. Então, sempre tive nesse meio, né? Desde muito pequena, comecei a fazer roupinha de boneca. Aí, com 8 anos, eu já sentava na máquina e já fazia na máquina. Todo mundo que chegava em casa se admirava. Eita, essa menina já costura na máquina. Aí, depois dali, eu fui começando a fazer roupinhas para mim. Aí, comecei a fazer para as coleguinhas. Entendi. Aí, as pessoas em volta, faz uma roupa para mim. Aí, eu fiz e deu certo. Aí, eu vou trabalhar com isso. Então, sempre focou nisso, nessa área. Aí, com o tempo, as pessoas foram falando, me ensina a costurar. Aí eu fui começando a ensinar o que eu sabia, né? O pouquinho que eu sabia na faculdade, na disciplina de costura, eu ajudava meus colegas de sala. Então, eu peguei um gosto por aquilo e eu decidi que eu quero trabalhar com isso. Então, eu estudo para ser uma professora universitária, porque cursos eu já dou aula em cursos. Aí eu coloquei meu ateliê, comecei a fazer roupa de festa, sob medida, eu estou com isso até hoje, mas... Que legal, que bacana. Tendência a crescer, né? E muito bom, assim, é raro a gente ver pessoas querendo, né, ser docentes justamente para ensinar, né, capacitar novas pessoas, então bem bacana isso. E, Nataline, você, como foi que começou, ingressou na moda? Eu costumo dizer que a minha história é diferente, né, das outras, porque ela herdou, e muitas histórias que eu conheço também foi herdado, né, de família. No meu caso, não foi herança. Eu não herdei. Na verdade, assim, eu cresci com aquela jovem achando que não tinha nenhum dom, né? Fui criada no interior, de família bem humilde. E aí, lá no interior, geralmente não tem as mesmas oportunidades que cidade, né? A gente chama cidade grande, tem. Isso. Mas, quando eu tive minha filha, eu passei por uma crise existencial, né? Aquela crise de você, mãe, ficar só em casa, cuidar da casa. Não que eu achasse o serviço da casa, não que eu achasse a minha família um fardo. Mas eu queria ser alguém para minha filha. Eu queria que ela olhasse e sentisse prazer e dissesse assim, com orgulho, minha mãe faz isso. Eu quero ser como minha mãe, né? Porque minha mãe, ela trabalhava como dona de casa, né? Era a única coisa que tinha no interior. Quando eu tive minha filha, eu fui para a internet. Então, sou cria da internet. Fui assistir vídeos na internet relacionados à costura. Comecei em casa mesmo, assistindo em casa, aprendendo um ofício em casa. E me oferecia. Sabia que alguém sabia costurar, eu ia lá. Você pode me ensinar? Recebi muito não, né? Primeiro você recebe muito não, e depois você recebe o sim. E teve uma amiga que tinha uma mãe costureira, e eu pedi para ela, pedi para a mãe dela, mulher, pede para a mãe me ensinar. E aí ela disse, não, tudo bem. Aí toda sexta-feira eu mandava a minha filha para casa da minha mãe e ficava aprendendo, né, a costura. Eu aprendi sozinha a modelagem naquelas revistas, né, que a gente comprava em banca, ainda compra, né? Ainda é muito bem usado. Acho que ainda tem, né? Sim.
Só que os modelos que eu mais gostava não tinham no meu tamanho. E eu não sabia fazer a interpretação. A graduação. Não sabia. Era muito grande, não sabia torná-lo pequeno, né? Chegou a ter, depois, com o tempo, chegou a ter graduação também nas revistas, não chegou? Eu nunca vi Tinha alguma revista tinha graduação. Do 38, sim. Tipo assim, tinha como se fosse a graduação mesmo, como a gente faz no Audaces. Isso. Eu lembro que eu tinha visto... Várias cores. Tinha isso. Tem. Né? Tinha um modelista, tinha a peça piloto no 36, sei lá, né? Na peça em si, aí em cada um tinha mais 2, mais 3, né? Que você graduava. Mas eu não achava, né? No meu caso, não, acho que nessa época, talvez, assim, não sei quanto tempo foi, né? Mas eu digo que eu vi isso quando eu já estava na modelagem, quando eu já estava na faculdade, né? Estudando moda, Estudando moda. Então, acho que foi mais recente, né? Até porque eu acho que, na época, assim, há um tempo atrás, por exemplo, não tinha essa questão de... Acho que a modelagem na revista já era um acontecimento, quem dirá graduação, né? Era um acontecimento. E eu não sabia adaptar, não sabia. E aí fui assim, meio que tudo foi em casa mesmo. Porque eu queria participar na criação da minha filha, queria ser mãe para ela. Foi só força de vontade mesmo. Isso, que bacana. E aí depois eu fiz cursos, teve uma amiga minha que fazia cursos online também na plataforma. Aí ela perguntando, Thaline, tu quer a senha e o e-mail? Aí eu quero. Lá tinha um monte de cursos de acertos e concertos, de festa, modelagem, vários tipos de modelagem. Foi um mundo que se abriu. E aí fui aprendendo em casa, depois eu fiz cursos fora também, instituições aqui mesmo de Fortaleza, acabei fazendo tanto de modelagem como de costura e continuei o ofício em casa, atendendo, fazendo as minhas próprias roupas, as pessoas, foi tu que fez, aí eu fui, toda tímida, já tinha muita vergonha, foi. Eu quero, aí eu ficava com medo de fazer, porque eu tinha muito medo de errar, e quando você está começando, você tem um medo de errar. E aí fui pegando, fui vencendo esses medos, fui desejando crescer cada vez mais como modelista. Eu queria muito, muito modelar do zero, saber modelar do zero. E hoje você consegue. E hoje eu consigo. Eu acho que o mais difícil aí que você pegou seria aprender, né? Isso. Você não tinha meios, você foi atrás. Isso. Né? Mesmo não recebendo muitos não, você foi atrás, isso, né? Isso. E Ritinha, mesmo a gente sabendo, né, assim, quem assistiu a sua entrevista, eu queria que você contasse também para o público que não ouviu, né, a sua primeira entrevista, você contasse como foi que você ingressou na moda, por favor. Apesar que não é novidade para mim, mas toda história eu acho que é muito bem-vinda a ser contada. Tem várias vertentes, né? Tem. A gente faz um resumo tão breve, É verdade. pelo tempo ser pouco, mas eu cresci em meio a ver minha mãe costurando, ver minha mãe fazendo as mágicas lá com os tecidos dela, e aquilo sempre me inspirou muito. Muito. Na época, quando eu era criança, eu tenho a foto, até passei aqui na última vez, não foi? Que todo mundo queria ser médico, ser doutor, ser advogado no desfile de 7 de setembro. Eu queria homenagear a minha mãe, porque que legal. Era o que eu achava mais lindo de ver uma mulher fazendo, porque naquela época as mulheres normalmente cuidavam da casa. Ela tinha que cuidar da casa, dos filhos e botar a fita métrica, a tesoura, pegar o tecido e fazer a mágica dela, né, para a gente ter uma condição melhor. E, em meio a isso, eu sempre fui buscando me profissionalizar cada vez mais, fazendo cursos. Na confecção, eu comecei fazendo o operacional, como eu já contei, numa empresa que estava quebrando e eu querendo entrar para aprender todas as máquinas para ir para a próxima e assinar minha carteira, né? Porque era muito difícil. Há 23, 24 anos atrás, era muito complicado para um jovem conseguir o primeiro emprego. Sem experiência, o mercado não era justo. Era hoje, a gente hoje vê a facilidade eu acho que ainda tem. tem um pouco mais, mas realmente, até por exemplo, quando eu me formei, né, acho que foi em 2017, por aí, ainda assim era difícil encontrar emprego, porque normalmente o adolescente, enfim, ele só tinha aprimorado na faculdade. E faculdade a gente sabe que não é a especialidade, é muito superficial do que a gente sabe, assim, né? Você tem que buscar se aprofundar. E aí eu acho que por isso que foi aprimorando a questão do menor aprendiz, né? Mas ainda assim, para menor aprendiz, eu acho que até eu contei algumas vezes essa história, que eu lembro que para eu conseguir
a profissão de menor aprendiz, eu precisei falar que eu estava fazendo o Senai, que foi onde nós nos conhecemos, né? Acho que vocês não sabem, eu e a Rita, a gente fez técnico em modelagem há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Antes da gente se formar, né? Você se formou na Uniateneu e eu na Unifor, não foi? Foi. E antes da gente se formar, nós fizemos o técnico em modelagem. Técnico em modelagem vestuário. Exatamente. A gente, para eu conseguir esse emprego, eu precisava ter algum estudo. E aí eu coloquei técnica em modelagem. Estou fazendo técnico em modelagem, só que mal sabiam eles que eu precisava do dinheiro deles para pagar, né? E assim porque foi indo. Época, exatamente. Né? Hoje as oportunidades são bem melhores. Aí no decorrer dessas transições entre curso de modelagem, curso técnico, aí veio o curso no Audaces, e eu sempre buscando esse crescimento profissional. Aí aos 30 anos, eu decidi, não, eu vou dar um passo novo. Eu vou me formar. Eu vou dar esse orgulho à minha mãe. Legal. Aí fui, né, gente, quando a gente decide dar um passo para frente, o que vem para fazer a gente dar o passo para trás. Para trás é muita coisa. Muita coisa. Eu estava trabalhando, super estável, já como modelista no mercado há bastante tempo. Aí eu não vou fazer a faculdade. De repente, sou demitida. Mas eu já estava na faculdade. E tudo dando errado, mas eu vou. Particular. Conversei com minha super coordenadora, mãe Regina. A Regina se torna mãe, né? Ela é mãe de todos os alunos do curso de moda da Ateneu. Legal. Ela é incrível. Do tipo assim, dela... Rita, não desiste. Eu já entrei... Quando eu entrei na faculdade, na turma que eu estava entrando, era o Dragão Fashion. Aí, ela me colocou nessa turma, junto com a minha professora Carol, que é minha amiga, para eu fazer a modelagem do desfile. Que legal. O DFB. Né? Já foi assim, era eu, Tainara, Igor, e uma turma, né? Laércio. Aí eu vou esquecer alguém, gente, desculpa. Faz parte. É a idade. Enfim. Aí eu fui já nessa turma do desfile, aí já entrei na faculdade assim, super popular, tá ali, tá modelando a coleção do DFB, né, da turma aí, a coleção foi aprovada. Que legal. A gente participou do desfile, mas não fomos classificados. Porém, a nossa coleção foi capa de uma revista espanhola, né? Pois é. Foi muito incrível esse ano na universidade. E tudo isso eu conciliando faculdade, trabalho, filhos, casa, morar. Eu passava em 3 municípios durante um dia. Nessa época, eu rodava muito de carro, né? Agora, Deus proverá. Mas foi muito puxado na época da faculdade. Teve vez de eu sair da faculdade 1h da manhã, nesse trabalho do DFB. Você falando aí, né, sobre essa questão de não ter ganho, né? Mas, querendo ou não, é contemplado. Com certeza. Eu acho que a importância do CMC é justamente essa visão que ele dá, não é para quem ganha, é para quem participa. E isso é muito bacana, porque, por exemplo, no design, todos os finalistas, não tem como... eu sei que uma das diretoras, assim, elas são coordenadoras ou algo assim, lá da FIEC, do ISG, né, do ESG, já pediu uma das peças de uma moça que desfilou, que ela desfilou até, a Mai Progene, que ela é figurinista, ela desfilou, fez um vestido de sacola plástica. Ai, eu amei, o azul demais. O azul. E aí ela pediu para usar esse vestido em algum evento, né? Fora o Renê, que teve essa oportunidade, que ganhou, lindo, né? Mia também já foi chamada para algumas reuniões. Pois é. Então, assim, é legal porque a gente abre muitas portas. Sim. Né? Ali é uma vitrine. É uma vitrine. Né? Não é o concurso em si de primeiro, segundo, terceiro lugar. Claro que tem a contemplação, as premiações, né? Vocês ganharam, acho que foi máquina de costura, né? E o valor em dinheiro, não é isso? E aí, nisso... abrange muito isso. E quando eu comecei a estudar sobre o CMC, isso foi uma das primeiras coisas que eu ouvi, sobre essa porta que o CMC abre devido ser um concurso feito por a indústria, né? Feito pela indústria, pelo sindicato patronal, sindicatos patronais. Então, querendo ou não, é a indústria que está ali para lhe
olhar, lhe observar. Então, costureiras, modelistas, que o autógrafo de vocês vale ouro, né? Assim, porque vocês são pessoas raras, vamos dizer assim, né, gente? Cada Porque vez tá mais. muito puxado a gente encontrar, né? Mão de obra que seja qualificada. A gente até pontuou isso, não foi, Rita? Acho que não tem uma entrevista que nós fazemos aqui que a gente não pontue essa falta. Seja os estilistas reclamando que falta mão de obra, né? E aí eu queria muito trazer vocês justamente por isso. Porque para mostrar essa visão, né, que vocês têm do mercado atualmente, né? E aí eu lembro que a gente tinha até comentado, né, Rita, sobre essa questão dessa união da modelagem, da costura, né? Mas hoje a pergunta que eu faço para você é sobre o que é que você acha, e quero saber a opinião de todos, claro, o que é que vocês acham sobre o futuro da costura, da modelagem, principalmente, se vocês acham que vão ficar mais para o digital, ou se vocês acham que a plana ainda, sim, é algo que consegue modificar muito mais, ou o digital é o futuro. O que é que vocês acham, pensando dessa forma, nessa área? Eu sou fanática pelo meu sistema. Pelo digital. Apaixonada. Trabalhei já em 2 versões, em 2 softwares diferentes de modelagem, mas que nem o que eu amo, Love You, Audaces. Eu amo trabalhar nesse sistema, né? Por ele ser mais prático, eu considero assim, ele oferece as ferramentas essenciais, sem muita profundidade, muitas elaborações, entendeu? E o outro que eu trabalhei na Gerber, o Gerber na Guararapes, ele parecia assim, eu saí de um 1.0 e fui para um ponche, um avião, entendeu? Eu fiquei perdida com tantos botõezinhos para trabalhar, né? E eu sou totalmente fã do sistema na indústria. Ele revoluciona. É igual as máquinas também, né? E da praticidade. Aí as pessoas falam, mas o manual, você está ali pegando, é palpável. Mas o sistema também, ele é palpável. Ele plota e você pega. Eu acho assim, eu posso estar errada em ver dessa forma, não sei, me digam vocês, mas eu acho que é igual um carro automático para um carro manual, Exatamente. Né? Eu acho que quando você vai dirigir, é importante que você saiba mexer no manual. Isso. Com certeza. É essencial para você se virar. Mas pior que tem gente que não aprende, né? Já vai para o automático e não sabe mexer no manual. Mas eu acho que é necessário para você se virar, para você mexer, principalmente por enquanto, que não é só elétrico, né? Não é só... Vale, meu Deus. Exatamente. Então, assim, no momento, eu acho que é crucial que a gente saiba mexer no manual. Mas que, realmente, o elétrico, o do campo, fica, com certeza, muito mais fácil e facilita a nossa vida. Do mesmo jeito, eu vejo a questão da modelagem plana para digital. Né? Eu acredito que você tenha que saber mexer na modelagem plana. Acho que você tem que saber. Eu sou cria da modelagem plana. Né? Eu também. Eu acho que ajuda muito a gente entender muito melhor a peça, o acabamento, assim, toda a questão do processo mesmo criativo da peça, nos mínimos detalhes, onde tem pique, né? Onde tem o franzido, onde tem prega, enfim. Mas também que o Audaces, né, o digital, veio para revolucionar em muito mais tempo, muito mais rápido, né? Muito mais prático. É muito, muito mais rápido o processo. Porque você tira quando você vai fazer um drapeado numa modelagem. Você pega aquele molde justinho, Ave Maria. Aí você dá todos os cortes, abre o tanto que você quer. Aí você coloca ali uma base de papel por baixo, vai fazendo o traço. Tome também papel, né? Tome papel. No Audaces, você pega uma ferramenta, coloca lá a quantidade de pregas que você quer, no local que você quer. Ele calcula bem direitinho. Ele faz só assim e pronto, tá ali, lindo. Rita, tu tinha se inscrito na modelagem digital esse ano? Tu soube? Não, eu soube, mas a prova era no mesmo dia que o manual. Entendi. E entre eu ir com a loura e eu ir sozinha, eu vou com a loura. Então pronto, próximo ano a gente já coloca separado. Datas separadas, ainda tem essa chance. Pois é, porque
porque a digital, né, como a gente falava muito esse ano, né, falamos muito sobre ESG, né, sustentabilidade, Sim. e também inovação, e querendo ou não, sustentabilidade está atrelada à inovação e vice-versa. Então, a gente, né, o presidente Paulo, né, queria incluir essas outras duas categorias. Eu não sei se vocês souberam, mas a gente teve também, fora design, costura e modelagem plana, a gente teve modelagem digital e mídias digitais, né? Então, assim, só que infelizmente não recebeu quórum suficiente para a gente dar continuidade. Só que, assim, eram muitas inovações ao mesmo tempo. O retorno do CMC, que aí já é algo além. Querendo ou não, a gente foi informado para todos, né? Foi divulgado muito próximo do tempo, então teve pouco tempo para isso. E, fora isso, 2 categorias novas. Então, a pessoa, ao invés da categoria que é nova e da categoria que ela já conhece ou que é mais familiar, obviamente ela vai preferir a categoria mais familiar, né? Mas nós tivemos essas 2 e pretendemos, sim, retornar no próximo ano com toda essa logística, sabe, das mídias. E eu acho que seria sensacional até para a gente desenvolver cada vez mais essa habilidade. Sim. Eu lembro que a gente estava cotando para modelagem plana ser a máquina de costura que vocês iam ganhar, e modelagem digital ia ser uma assinatura de 1 ano do Audaces. Ai, que tudo. Eu lembro que a gente estava cotando justamente esse prêmio com Audaces, enfim. Não sei se vai ser próximo ano, Deus queira que sim. Mas ia ser bem bacana, assim, ia ser bem legal. Enfim. Só quem opera o sistema sabe o valor. É verdade, é verdade. Vocês têm o costume, gente, de operar a questão do sistema, Audaces, ou vocês preferem? Porque o de vocês é mais Manual. alta costura, né? Algo mais manual e Então, eu costumo dizer o seguinte. Eu acredito que todo profissional da área da moda, que queira trabalhar na área da moda, estudante de moda, ele tem que ter habilidade em todas as áreas. Tem que ter. Eu não uso Audaces, mas eu já fiz cursos do Audaces e eu já sei como funciona o Audaces. Então, se eu precisar usar, você no meu trabalho eu não preciso, eu já sei como funciona. Perfeito. Não tenho uma habilidade que a minha colega tem, que já trabalha com isso. Mas eu já tenho noção, porque eu já fiz o curso, já sei como isso é que é importante. Entendeu? Eu lembrei muito do que ela falou para mim, do que ela comentou da história dela e sobre não ter o dom, né? Eu costumo dizer que não existe dom. Não existe dom. Quando eu vou passar meu conhecimento para alguém, eu falo, gente, não existe dom. E é exatamente isso que atrapalha um pouco a procura. As pessoas procuram, os designers procuram, costureira procuram, modelista, e dificilmente encontram. Por quê? Porque muita gente coloca na cabeça, eu preciso ter o dom para fazer isso. E não existe dom, você não nasce com aquilo. Costurar e modelar é algo que você aprende. Desenhar é algo que você aprende. Você fazer um croquis é algo que você aprende. Tudo tem que ser a prática. Não é fácil. Você tem que ter paciência, você tem que ter persistência, mas não é impossível. Eu tive essa oportunidade de ter dentro de casa uma pessoa que fazia e ali eu ia, mexia, fazia uma coisa, fazia outra e aprendi. Mas tem muitas pessoas que não têm essa mesma oportunidade e tem que correr atrás. Muitas pessoas desistem na primeira dificuldade. Eu quebrei uma agulha, na hora que eu estou costurando, não vou mais. Eu costurei meu dedo, não vou costurar mais. Acho que é impossível uma costureira simples, né? Uma coisa tão simples. Nunca tenha metido uma agulha no dedo, entendeu? Então, é muito comum as pessoas desistir na primeira dificuldade. É por isso que é algo muito difícil. E também, muitas pessoas que se formam, eu digo isso porque eu conheço, se formam sem saber praticamente nada. Mas por quê? Porque acha difícil, porque diz assim, mas eu não quero trabalhar como costureira, então não tem por que eu costurar. Escuto muito isso. Não vou trabalhar de modelista, então não tenho por que aprender a modelar. Mas eu não vou ser desenhista, não preciso desenhar. Então, gente, isso aí dificulta muito o profissional. Para mim, no meu currículo, ele tem que estar recheado. Se eu chegar na empresa para trabalhar lá, eles vão ter um profissional completo. Até porque, por exemplo, se você está trabalhando como costureira, que foi isso até que a gente pontuou também na nossa conversa, não foi, Rita? Que se você está trabalhando como costureira, você tem que saber o que é que o modelista está precisando. Isso. O que é que Exatamente. do mesmo, porque procurar entender, né? Procurar entender, né? No meu caso, eu acho que seria muito interessante. A gente fez uma coleção agora também na faculdade do DFB, que inclusive foi eu, o Joel, que também participou, meu querido,
O desfile dele foi lindo. O Joel Sim, Pinheiro a gente somos alunos na mesma faculdade. Que legal. E a gente montou uma coleção, né, para o DFB. E, tipo assim, às vezes a gente vê no meio assim, dessa galera que vamos supor, quem cria, não estou dizendo que é o caso dele, não conheço ninguém assim, sim, mas a gente sim. vê, é bem comum, quem cria achar que o trabalho da modelista e da costureira é algo simples. A minha parte é a mais difícil, tu faz a tua aí que é simples. Aí é nessas horas que dá vontade, depois senta lá e faz. É muito, olha, o trabalho da modelista, da costureira, do cortador também, que é muito importante, são muito desvalorizados. Vá você cortar no fio errado. Isso, Vai dar tudo entendeu? errado. Tudo é muito Pra complexo, ver as se o pessoas seu não caimento valorizam. sai igual. Exatamente. Aí o que acontece? O CMC, eu achei assim algo surpreendentemente maravilhoso, porque estão dando visão para essas áreas, estão valorizando essas áreas, estão mostrando o quanto essas áreas são importantes e que sem ela a indústria não funciona. Não funciona. Entendeu? Não adianta tu criar uma coleção se tu não tem quem produza, se tu não tem quem modele bem, porque uma modelagem bem feita, ela não vai cair bem no corpo. Né? Existem várias técnicas. O Audaces é muito bom, mas eu já acho que o Audaces é mais voltado para a indústria, porque tem que produzir em grande quantidade. Para a gente que trabalha em ateliê, a gente prefere mais a molagem para ter um caimento perfeito. Né? Então, de acordo com cada segmento, a gente usa a ferramenta para cada um. Até porque na indústria, a modelagem, não, as medidas é padrão, né? PMG, vamos dizer assim, né? Daquela empresa, né? Mas a questão da sob medida, que é o caso de vocês duas, são corpos, né? Então, a cintura às vezes é 38, o busto vai 40 e por aí. 44. Muda. Principalmente sob medida mesmo. Principalmente mulher brasileira, né? Que o quadril sempre é mais avantajado. E também é uma área muito desvalorizada, porque as pessoas comparam muito. Ah, mas ali na loja eu vou comprar uma roupa e ela é R$300. Eu quero que tu faça por 150, porque né, eu vou te trazer o tecido. Tem muita gente querendo desvalorizar. Confundem muito e não que isso seja certo, porque eu acho que os dois estão no mesmo patamar, mas confundem muito ateliê com costura, tipo uma costureira de bairro. E mesmo reforma, né? E hoje eu estava na entrevista passada eu estava com a Jaqueline e ela falando, né, Thaís, eu prefiro fazer uma peça inteira do que chegar alguém para fazer só uma barra, para botar só um zíper, trocar só um zíper. É muito difícil. Inclusive, tem que desmanchar, né? Inclusive, eu prefiro costurar uma peça que eu modelei. Do que uma peça que foi modelada por outra pessoa. Porque ali eu já sei como é que eu fiz. Então, de olho fechado, no caso, ela fez com a colega, né? Eu não faria. Porque aí é como se fosse uma não, só, eu faria, entendeu? mas eu faria. A Aldenira e a Rita. Mas eu acho muito mais rápido, mais prático costurar uma peça que eu modelei. Porque eu faço assim, não, de olho fechado, é muito de pessoa para pessoa, né? Isso. O caso da Rita e da Aldenira, eu acho que, assim, quem viu o podcast delas duas, é uma questão, assim, de unha e carne. Não, ela tem um costume, tem né? Costume, tem são 13 anos. Já é uma coisa só, realmente. A gente trabalhou junto na mesma empresa, foram 3 anos e 6 meses. Aí tem todo esse vínculo. E mais umas 2 pilotistas. Um já sabe o que a outra quer, né? Então, não, total. Não, e fora isso, a modelagem ela vai totalmente informada, né? Como eu já falei. Ela é a comunicação, a linguagem da modelagem com a costura. Elas se comunicam. Né? Mas se o relacionamento da profissional modelista com a profissional pilotista também não funciona. Vai dar tudo certo, tem que funcionar. Inclusive a Aldenira não pôde vir, né? Mas ela estaria aqui. Mas ela estaria aqui do meu ladinho. São únicas. Eu já fiz alguns trabalhos terceirizados. Eu fiz alguns trabalhos terceirizados em empresas aí de algumas marcas. E tem toda essa separação, né? Tem um setor da criação, tem um setor da modelagem, tem um setor da costura, das pilotistas. E quando às vezes, a parte da criação, ela não entende a parte da modelagem. A gente tem muito. Por isso que eu digo, gente, é muito bom que vocês, profissionais da área da moda, entendam um pouco de cada área, porque vai evitar muitos problemas. Porque você vai saber o que você está criando, como é que você vai... Porque tem gente que cria, faz um desenho e quer que tu se vira, faz aí do teu jeito, modela do jeito que tu quiser. Uma desses pontos, a banca de júri que foi escolher os 8 finalistas que desenharam, que desfilaram a coleção do CMC,
Uma das coisas que eu ouvi falar foi isso. Elas são professoras, né? A maioria ali são professoras que fizeram a parte do júri técnico da primeira fase do design. E aí ela viu o desenho e tudo mais, e ela disse, não tem como a gente passar esse rapaz aqui, ou essa moça, eu não lembro quem era, até porque é número, né? Uhum. Não tem como eu passar, porque essa peça é humanamente impossível ser feita. Exatamente. Pelo desenho. Então, ela sabia que se ela passasse, por mais que vantajoso que fosse, mais lindo que fosse aquela criação, é impossível de produzir, impossível. Né? Ela sabia que no desfile não ia apresentar aquilo, entendeu? Quem e ela entende já olha assim o desenho e já vê. Isso já aqui sabe. vai, isso aqui não vai. O caimento, como é que vai ser, O corte, tudo. A vestimenta, o jeito que vai vestir, será que vai encaixar, como é que vai se movimentar, tudo isso é analisado. Gente, é impressionante. Eu sabia que ia passar muito rápido, porque com vocês três aí. Mas a gente já está finalizando o nosso podcast. Eu não fiz nem metade das perguntas que eu queria fazer para vocês. Mas, assim, algo que eu gostaria, né? Eu espero ter vocês, seja na categoria de costura, para quem vai poder participar, da modelagem, para quem vai participar, como para qualquer outra, de design também, se vocês quiserem, né? Seria muito bacana no próximo ano. Espero ver vocês, né? E queria que vocês falassem, né, para o pessoal de casa que querem lá acompanhar vocês, né, a história de vocês, tanto as meninas com o ateliê, a Rita com o desenvolvimento dela, também tem um ateliê, né, com a própria mãe. Queria para vocês falassem para o pessoal de casa o arroba de vocês, para quem quiser seguir, por favor. O meu é Rita, Design Rita Viana. Né? Apareceu aí, gente. Ela com medo de falar errado. Eu morro de medo de falar errado. É porque eu uso mais o Rita Viana, né? Perfeito. Mas tem o link lá na bio que leva para o meu design, né? Design.Rita Viana. Isso, design.Rita Viana. Viu? Vão lá, sigam, comentem nas minhas peças, tem várias fotos lá de vários clientes. A minha última princesinha Olivia, tá vindo uma noiva aí, viu? Muitas novidades no ateliê e também dê uma passada lá, uns likes, comentem, sigam, acompanhem, viu? Compartilhem, entrem em contato, façam vestidos sob medida. Olha aqui, ó. Vamos aproveitar o final do ano para ficar única e exclusiva, certo? Perfeito. Jardênia, por favor, qual é o seu? Então, o meu é jardenia.esteves, né? Que lá, esse meu Instagram é o Instagram de trabalho, tem um pessoal também, que também é o mesmo arroba. E lá tem alguns trabalhos que eu faço, tem meu contato, que vai direto para o WhatsApp, o link. Então, eu faço como a minha colega, né? Vamos lá, entre em contato, faça seu pedido. A gente faz todo tipo de peça, vestido de noiva, todo tipo de alfaiataria, então é só entrar em contato. Perfeito. E Nataline? O meu é @Nataline Costa Atelier. Lá eu produzo algumas peças, inclusive estou com uma minha. Maravilha! Eu mesmo confecciono as minhas peças. Eu dei uma pausa no momento ainda no meu Instagram, porque como eu estou fazendo curso de moda, demanda muito tempo. E eu quero mergulhar realmente de cabeça na universidade. E estou aproveitando, né? Mas nas férias, sempre nas férias, eu faço encomenda sob medida. No meu caso, eu não faço vestido de noivas e nem vestido de festa. Ainda não, né? É mais casual, então, né? Mas assim, eu deixo cada nicho no seu nicho, sabe? Vestido de festa não é o meu nicho. Os meus olhos não brilham, sabe? Eu gosto de coisas que brilham os olhos. Então, no meu caso, é roupa casual. Legal. Amo roupa casual, amo alfaiataria. Eu sou louco por alfaiataria. Infelizmente, nosso clima ainda não coopera muito, mas eu quero criar... Mas acho que o Nordeste ele consegue... Eu gosto de vestir casaco, calça... É uma dificuldade. Mas o Nordeste em si, ele tem a própria alfaiataria dele, né? A gente trabalhou, lutou para isso. Tem o linho, que aí a gente consegue a alfaiataria. Porque a alfaiataria foi-se o tempo que era só no tecido da alfaiataria, né? Hoje, toda a alfaiataria é com... E sempre foi, né? Um acabamento muito bem feito, um recorte muito alinhado, né? Então, na realidade, as pessoas estão um pouco... Como é que eu posso falar uma palavra? Estão colocando assim o termo alfaiataria, meio assim... Estão esbanjando demais, né? Tá virando hype. Tá virando algo assim, como uma coisa qualquer. Você chega ali no Beco da Poeira, no Buraco da Gia, peças em alfaiataria. Gente, alfaiataria é uma técnica. É uma técnica trabalhada para você fazer uma peça ali, um alfaiate. É o trabalho de um alfaiate. Então, as pessoas estão colocando o nosso termo ali no...
É isso, né? É o hype, né? Quando o pessoal diz alfaiataria, que é mais recorte, né? Um recorte a pessoa baseado... está chamando de roupa social. Isso, né? Pronto. Uma roupa social, o pessoal diz que é alfaiataria. Isso. Gente, muito obrigada por estarem aqui, por visitarem a casa de Vovó Dedé. Gostaram da casa? Sim, lindo. Tudo perfeito. Eu me sinto em casa. Pois é, a Rita já está aqui a segunda vez. Ser convidadas Não, mais com vezes. certeza, Sim, com sim. certeza. É pouco, e principalmente quando a gente divide, assim, com 3, é muita gente. Então, é muito legal conversar com vocês, ter a troca de vocês, viu? Muito obrigada mais uma vez, tá? Obrigada. E se você quiser nos seguir, é @simderoupas, @casa de Vovó Dedé e @ThaísCunha_. Um cheiro e até a próxima.